Hoje nós estamos aqui reunidos, então, para falar, gente, dos problemas que aconteceram durante o ano de 2024 e que muitos ainda continuam em 2025, né? Eu acho que essa troca de experiência que a gente tem nos proposto, né, a fazer e nos reunido, vale muito a pena para quem está nos ouvindo ou para a gente em si aprender com os erros e com os acertos de cada situação, né? Então, que bom que a gente está aqui, que a gente pode fazer aí mais um encontro do Pérolas do Imobiliário. Muito bem, Simone, com certeza. E fazendo já uma introdução, como se diz, né? Eu acho que um detalhe importante que a gente tem que salientar é a diferença que os clientes não entendem sobre simulação e análise, né? E principalmente a gente reforça aquela questão de achar uma pessoa de confiança, ter uma pessoa que confie, um único corretor e seguir com ele até o final. Porque todos os imóveis estão disponíveis para todos os corretores na cidade. E é importante que o cliente não acabe se queimando dentro das análises dentro da Caixa ou em outros bancos também, né? Então, a Dani, eu acho que pode falar um pouco mais sobre a diferença entre uma análise e uma simulação, né? Uhum. Que todo mundo... Volta e meia vem uns clientes para nós assim, não, mas eu fiz uma simulação aqui no site da Caixa e aprovou X. Uhum. Mas a simulação não é aprovação, né? Lá na simulação a gente nem coloca nenhum dado, né? Coloca lá o CPF, olhe lá, né? Mas não existe uma análise que é feita, uma consulta de restrição de comprometimento. A análise de crédito não, ela é mais detalhada. Então, existe um cadastro onde a gente coloca a renda do cliente, o endereço, e esse cadastro ele passa por uma análise, onde vai consultar restrições no CPF, comprometimentos de renda, outros financiamentos que possam comprometer e também outro tipo de problema que surge às vezes, né? Uma dívida que não foi quitada por inteiro, enfim, diversas situações. Então, sempre é importante, antes de fechar a venda, fechar o negócio, é fazer análise de crédito, né? Porque a simulação, ela não garante nada, né? Não garante uma aprovação, né? E não são poucos os casos em que a gente vê que na simulação... E também outra, né? A simulação que tu fez para um imóvel usado não é a mesma para terreno. É bem diferente do terreno e construção. E é completamente diferente de um Minha Casa Minha Vida e um SBPE. Então, porque aprovou 156.800 no imóvel usado, isso não quer dizer que vai aprovar o mesmo valor para comprar um terreno. São coisas bem distintas, né? Sim. E isso também confunde bastante eles, né? E entra aquela questão também que a gente tem que analisar a renda do cliente, né? Hoje um cliente ele tem uma renda até o primeiro teto do programa Minha Casa Minha Vida, ultrapassou, chegou no teto máximo que seria os 8.000, ele já não se enquadra mais ali da questão do financiamento. Então tem que cuidar muito da questão do imóvel usado e imóvel novo. Pode dar diferença do valor de entrada, que isso aí pode complicar futuramente na própria negociação, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. Por isso, a gente sempre recomenda a todos os clientes: busquem os seus corretores, não fujam dos corretores, pessoal. Os corretores eles vão fazer todo o serviço que vocês precisam. Então, temos aqui uma equipe formada de 3 excelentes profissionais que podem auxiliar vocês. É isso aí. Exatamente. E outra coisa também que, para mim, tem acontecido bastante, a questão das dúvidas deles é a questão da documentação, né? Não, mas ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente me dizendo assim, não, eu tô lendo bastante aqui sobre o programa Minha Casa Minha Vida e eu quero comprar um que eu não preciso nem pagar a documentação, que tu pode parcelar a entrada e tu pode parcelar o imóvel propriamente dito, as parcelas do financiamento. Só que ela queria comprar um imóvel usado, olha só, né? Ela leu, só que ela não entendeu um detalhezinho que fez toda a diferença. O imóvel usado você não parcela a entrada. Muito raramente, daqui a pouco em 2, 3 vezes, o vendedor vai aceitar. Sim. Mas não em 50 vezes, né? É bem diferente. E o que a gente vai buscar, por exemplo, o cliente quer entrar no padrão Minha Casa Minha Vida, né? 2025 é o ano de Farroupilha, são mais de 14 empreendimentos que vão ser lançados, né? Algumas construtoras têm a possibilidade de fazer o parcelamento da entrada durante a construção do imóvel. Então, o que acontece? Um prédio de 10 andares, 2 torres, vai demorar 5 anos para ser construído. Então, 5 anos ali, se a gente for fazer a questão de uns meses, né?
vai dar a questão de tu conseguir fazer a parcela ali da tua entrada do teu imóvel e sim, vai dar o tempo e o prazo de tu juntar o valor da tua documentação até esse tempo, né? Tudo isso através do corretor que vai conseguir te explicar qual que vai ser o custo da tua parcela, qual que vai ser o custo da tua documentação e juntamente com a nossa correspondente da Total Credit, que vai te dar todas as informações junto com a gente, é claro, né? Eu acho É. importante a gente falar, como está falando em tempo, na questão de como as pessoas estão se organizando para esperar que o imóvel fique pronto, né? Ou seja, eles fazem a simulação, após isso, análise de crédito, e aí tem um tempo até que a gente assine na Caixa, né? E eu acho que seja para o imóvel novo, que o tempo é maior, seja para o imóvel usado, que esse ano nós tivemos 6 meses de problemas, de demora, espera. né? De espera. E o que aconteceu com essas pessoas que estavam, comprador e vendedor, que estavam esperando assinar na Caixa nesse intermédio? Quantas contas eles fizeram a mais ou que problemas que deram, que eu acho importante a gente colocar, e tu, Dani, que passa mais com isso, e eu acho que cada um deve ter uma história para relatar. Várias. E no final, não é só a análise de crédito que garante também a tua Isso. compra do imóvel, né? É passo a passo. E aí tu tem que esperar o dia da assinatura da Caixa. Enquanto não assinou na Caixa, não tem o que faça que o imóvel foi vendido, né? Então, eu acho que vale a gente explanar todos os problemas que vieram acontecer, né? Sim. Quanto mais tempo tem o imóvel, mais problema pode dar, né? E eu acho que é esse assim que a gente pode dar continuidade, né? Dos problemas que a gente vivenciou. Sim. A gente teve diversas situações de clientes aguardando muito tempo, né? A gente ainda tem alguns, né? Mas agora até deu uma… Inclusive teus, né, Simone? Mas agora deu uma normalizada, tá menos pior do que estava, digamos assim, né? Mas a gente teve muito problema de análise de crédito vencendo, porque a análise de crédito ela tem validade de 6 meses a partir da primeira análise que tu fez. O que é muito Então, importante, né? Para aquele cliente que fica pipocando entre um corretor e outro, É isso aí. vai contar lá da primeira. Se ele só achou o imóvel que ele quis lá o sexto corretor, além dele ter, digamos assim, se queimado, porque cada vez que troca correspondente, que faz uma nova análise, ele perde valor, né? Sim. Ele passa a financiar menos. Além da perda, ainda por cima, tem essa questão. Isso, então a gente teve diversos clientes que venceram a análise. Aí a gente foi avaliar de novo, daí já não era mais a mesma renda, ou era um pouco menor, ou a pessoa tinha feito algum parcelamento e acabou que não aprovou mais aquele valor. E além das questões das próprias restrições, né? Às vezes acontecia assim, entrou reserva no contrato do fulano, ia consultar o CPF, tava com restrição. Ou Aí a até pessoa regularizar. foi demitida. Isso. Resolveu trocar de trabalho, porque surgiu uma oportunidade melhor, mas ela ainda não tem uma folha de pagamento inteira. Exatamente. São diversas situações. E a questão do vendedor também, né? Porque às vezes a gente pensa, é só o comprador, né? Que nem a Simone falou. Mas não, o vendedor é super importante, né? E tem algumas restrições que o vendedor não pode ter. Então aconteceu muito isso de, na primeira consulta tá tudo certo. Daí chegava na hora, de fato, de fazer, aí tava com restrição. Aí vai lá, regulariza, demora 5 dias para sair do sistema, né? Então a gente teve todo esse transtorno, né? Além de que tanto clientes como alguns corretores que não entendem que não é culpa do correspondente. Não é culpa do correspondente nem da minha agência que não tem o recurso para assinar, né? Isso vem de lá de cima, né? A gente tem um problema bem maior, né? Então, às vezes, eles muito culpam a gente, né? Acham que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, mas a gente não consegue, né? Infelizmente, eu gostaria de assinar todos, mas Todo às vezes mundo, não né? dá, né? Quem não gostaria, né? Mas Eu às ia vezes pegar não aquela dá. fila e Isso. vamos, assim, ó. Que bom Exatamente, aquela né? época em que a gente colocava o contrato, ficava tudo certinho, já assinava na outra semana ou coisa É parecida. ótimo. Agora, Exatamente. hoje a gente tem uma demora em várias etapas do processo propriamente dita, né? Isso. E não é só a análise de crédito informal, é uma coisa um pouquinho mais delicada. A agência está sendo muito, muito cuidadosa. Já era, e agora Sim. está mais ainda. Renda formal e informal, quando são juntas, a mesma coisa. Então, vai demorar ali pelo menos uns 10 dias para a gente ter um retorno de que tipo de análise que vai ser feita. E não adianta, aquela simulação não vai funcionar. É isso aí. E que nem tu falou da renda informal, a gente teve um caso, inclusive uma parceria minha e da Simone desse ano, né? Na verdade, foi do ano passado ainda, né?
final do ano passado, que o que acontece? O cartão de crédito condicionou a parcela da cliente. A cliente ela tem uma renda informal, ela está no teto do programa Minha Casa Minha Vida, mas condiciona R$ 50 a prestação dela e a gente está aguardando. Faz uma diferença incrível para ela, para a entrada, né? Isso, o que acontece? Trava no Conris, a gente chama, né? Conris é um sistema que a Dani pode explicar mais pra gente e como é que faz a liberação. Mas E é uma coisa que acontece seguido, né? Às vezes o pessoal, tô com uma restrição. Calma, isso aí é uma coisa normal. Às vezes aparece uma conta da lojinha de roupa lá que a cliente comprou uma Isso é blusinha e fácil. esqueceu, vai lá, quita e a gente consegue dar sequência no acho legal financiamento, falar né? dessa cliente em especial, porque quando a gente fez a análise de crédito dela e deu tudo certo, deu 2, 3 meses, ela passou por outra análise de crédito, porque a gente já estava encaminhando para conformidade, e aí precisavam ver se estava tudo ok, mas venceu o período, né? E tiveram que reavaliar. E o que aconteceu? Por que foi só em 3 meses? Porque há 3 meses atrás, ela já tinha dado entrada com os documentos, com outro corretor. Então, faz parte da gente querer saber logo do cliente qual o potencial para poder evoluir na visita, né? Eu vou levar no imóvel se eu já sei o potencial de compra. A questão é que se a pessoa largou comigo o documento, o ideal seria que ela continuasse comigo até o fim. Porque eu tô sabendo, são documentos, são particularidades, é a vida pessoal, né? Então, ela vai entregar os documentos. Mas não, o que tem acontecido? Essas pessoas passam de um analisou, puxa para outro, analisou, e se viesse para mais eu acredito que cortasse o crédito de vez. Ela teria que esperar 6 meses, né? Isso. Acho que tem essa... Sim, a gente tem a regra que cada vez que a gente muda a renda do cliente, a gente precisa de uma autorização da agência. E a gente tem um limite de 2 autorizações. Então, a gente faz a primeira e eu tenho mais 2 vezes que eu posso mexer na renda do cliente. Diferente se tá no meu correspondente ou no outro, né? Se eu puxar de outro para mim e tiver que mexer na renda, já vai uma autorização, né? E aí, depois que eu queimar essas 2 autorizações, 6 meses o cliente fica lá trancado, sem poder fazer o financiamento. Então, deveria existir, né, um cuidado maior dos clientes, né? E talvez até uma orientação dos próprios corretores. Eu sei que vocês já orientam, né? Mas de todo mundo, né? Explicar isso pro cliente. Porque daí, imagina, né? Tu tá ali querendo comprar tua casa e tu tem que esperar 6 meses para saber se aprova. Para daí depois dar andamento, né? Então, é uma coisa que às vezes falta um pouco de informação mesmo, Eu sabe? até costumo perguntar, né, se já fez uma análise e entender se foi análise ou foi simulação. Sim. Então, começa aí a diferença. Não, tu tem uma simulação, tu tem uma análise. Quando eu entendo que é uma análise, com quem que tá? Sim. Para entender se eu posso ou não puxar de vez. Muitas vezes eu acabo deixando no correspondente que tá, ou deixo no final, ou enfim, daí depende de toda a situação, mas analisa, porque eu posso estar tirando a última chance dele e ele não sabe. Só que, infelizmente, várias vezes eu já tentei alertar os clientes sobre essa questão. E eu juro pra ti que eles olhavam pra mim com uma cara de, tu tá me mentindo. Não é verdade. Mas assim, Por isso que a gente tá aqui, ó, nós somos 4 e testemunha, né, que acontece de fato. exatamente. Então, não é, a Josi é ruim, a Josi não quer que eu que a Simone venda pra Dani. Não, quer comprar comigo, quer comprar com a Simone, com o Felipe, compra com quem você quiser. Mas sinta-se orientado, sinta-se seguro do que tu tá fazendo, né? Formas e formas de Exato. abordar, né? Eu tive um caso, final do ano passado, o cliente acho que até hoje não deu sequência. Ele tinha uma análise de crédito em Caxias, eu trouxe para Total Credit. Daí a Total Credit me manda uma mensagem: Felipe, o cliente tá pegando e tá pedindo uma autorização para liberar o crédito. Não libera, né? Deixa eu falar com ele. Liguei para ele e expliquei a situação. Olha, vamos chamar de seu João. Seu João, tu tá com a tua última tentativa, que se tu trocar de correspondente, vai travar e tu não vai comprar teu imóvel. Me mentiu. Daí ele, não, O João deve o ter. que eu faço? Olha, a gente costuma fazer o quê? Eu utilizo a Total Credit, os guris vão te dar todo o suporte, fala com o teu corretor, ele vai ter o mesmo acesso que eu tenho, mas pede pra ele continuar com o teu crédito lá, porque se tu trocar, tu não vai adquirir. Final da história, tá aí no crédito lá até hoje com o cliente não comprou, tá? Voltou a pesquisar esperando ali todos os imóveis e ver se acha aquela oportunidade mágica que todos os clientes procuram, né? Mas, moral da história, quando o corretor te dizer, olha, seu João, fica, né, com a gente vai te dizer qual que é o corretor, se tu quiser fala com a Simone, com a Josi,
eu vou te dizer qual que é o teu correspondente, só não troca de lá porque vai dar problema no teu crédito. Acredite, dá BO. Acredita que não é mentira. É isso aí. E bem grande, né? Na verdade, porque o teu sonho pode virar um pesadelo nesse meio tempo, né? Aí Sim. já aconteceu algumas vezes, né? Comigo, tô com o cliente ali, vou puxar pra Total Credit. É a última. Travou. Tive um caso de um cliente que estava com nós na Total Credit, pediu para outro correspondente, daí ele me mandou, Felipe, não te escutei, foi para correspondente lá com outro corretor, travou meu crédito, agora eu só vou conseguir comprar daqui a 6 meses. Cara, o imóvel não vai ficar 6 meses. Ainda mais se tu acha aquele imóvel que é a mosca branca, que a gente chama. Que é o imóvel que tem 5 visitas na semana e tu sabe que vai vender. Vai vender. Então, acontece É que direto, os né? clientes vão muito naquela questão, tipo, tô conversando com a Dani, e a Dani me diz, não, ela comprou com o Joãozinho facilitou a minha vida em 1000 coisas. Só que a Dani não sou eu não sou a Dani, o meu perfil é diferente do dela. A minha renda é diferente, a minha história é diferente, a minha entrada é diferente. E, obviamente, o imóvel também. Então, o que serve para um não necessariamente serve para os outros. Então, confiar em si próprio, né? Nos seus instintos. Se você está conversando com uma pessoa, está se sentindo confiante, está se sentindo bem atendido, ok, continua. Pode conversar com o Joãozinho lá que vendeu para Dani, mas não necessariamente você precisa se jogar de cabeça para uma tentativa de uma coisa que funcionou para ela. Não funciona para mim. É isso aí, a tua vida é diferente do outro. Né? Exato, por isso que a simulação é uma coisa genérica, é uma coisa que está lá no site da Caixa, está de livre acesso para todo mundo, mas não necessariamente retrata a realidade de cada indivíduo. Cara, e dentro da simulação é bom a gente sempre lembrar que vai ter as normas de como fazer ali, que dados botar, que valor botar. Ah, mas eu ganho 2.000 na folha, minha renda bruta é 2.500. Ah, mas eu tenho FGTS, mas eu comprei imóvel, eu tenho filho, eu não tenho filho. Ah, eu sou casado no papel. Ah, eu sou casado só no papo. Falou pra mulher que a gente é casado, trocou a aliança Qual do o dedo, regime de foi. casamento? Isso aí. Por isso a gente costuma sempre dizer, imóvel somente com corretor. Não deixem de pegar imóvel com o corretor, porque vai chegar na hora do financiamento, que vai estar fazendo sozinho, daí tu vai chegar lá, eu queria ver se tu tirava uma dúvida, tu vai mandar lá no WhatsApp da Josi, daí tu vai mandar fora do horário, porque tu não tá no horário de trabalho, e daí a Josi vai olhar, esse aqui é o que tava vendo o imóvel comigo, agora ele tá comprando direto. Cara, a gente responde, né, por causa que a gente gosta de Sim. atender bem nossos clientes, mas provavelmente tu não vai saber suprir todas as tuas dúvidas sem um corretor de imóveis. A Dani sabe falar melhor, mas eu tinha clientes com crédito com uma renda muito alta e um comprometimento gigante. E não aprovava R$1. Não tinha o que fazer. Teve um caso, já faz algum tempo, ele tinha 17 mil de renda, ele e a mulher. Não aprovou R$1. Não passou. Tu Parcela do gasta de carro, acordo tudo, né? com o que tu ganha. Exatamente. Isso geralmente aprende a viver acontece, assim. acontece bastante, assim. Os clientes têm ou um financiamento de veículo, ou fatura de cartão de crédito gigantesca, né? Mas a Caixa tem condicionado e não é nem gigantesca, né? Acho que nesse Isso. cenário atual, né? Que eles estão mais rígidos, é só tu ter um parceladinho no cartão que a que já condição. tá. A régua da aprovação, ela subiu um pouco, né? Por conta da questão da falta de recursos, né? Então, a Caixa, assim como os outros bancos também, eles estão liberando crédito para quem, de fato, é um cliente e vai ser um bom pagador, enfim, né? Então, eles estão levando em consideração muitas coisas na avaliação de crédito, né? Então, às vezes, muito cliente que a gente considera um cliente muito bom, mas quando chega no sistema, não é bem assim, né? Então, realmente tá tendo um pouco de dificuldade na questão de aprovação, né? Mas nada que não possa ser resolvido. Geralmente, pagando essas contas e fazendo um relacionamento com o banco, né? Uma conta, transferindo salário, cartão de crédito. Depois de um tempo, a gente consegue fazer a aprovação daí, né? Existem problemas que a gente pode resolver e tem outros que a gente tem que… Ou até mesmo desistir, né? Sim. E eu tenho um fato que a desistência não aconteceu assim por um sogro. Foi o sogro que salvou a menina. Mas assim, eu vendi em junho de 2024, né? O imóvel fiz a análise da cliente ok, análise da vendedora, o imóvel estava ok, engenharia, 180 mil. Perfeito, fizemos o contrato de compra e venda, era dentro do que a gente precisava, estava de acordo, ela sabia a entrada que ela tinha que dar, tudo certo. Se passou 6 meses e a demora foi exaustiva, a gente estava preocupado. E após 6 meses,
análise de crédito novamente na compradora. E aí ela tinha aumentado o salário, o subsídio baixou, mais dinheiro que ela tem que botar, né? Mas não sendo suficiente, engenharia do imóvel. E aí vem uma engenharia a 165 mil. Véspera de Natal. Não dormi, chorei, não sabia como dizer para a cliente que agora, além do que ela já tinha que dar, teria que aparecer mais 15 mil, porque o que ela ia receber da Caixa, então, era um valor menor. Né? Entendi que a engenheira também ficou bem preocupada, assim, foi, né? Tu se envolveu, né? A gente se envolveu, foi um transtorno. E acabou que não conseguimos, em nenhuma, comprovar que o imóvel que 6 meses parado, com todos aumentando de valor, né? Valorização do mercado, aquele imóvel foi desvalorizado por outro engenheiro. E isso é um problema que a gente tem recorrente, né? Porque a gente não tem base. Cada engenheiro tem uma posição. E essas engenharias ou nos salvam ou nos ferram. Né? Nesse caso, o sogro emprestou. Então, por isso que eu disse, salvou pelo sogro. Né? E um parceladinho aqui, a gente dá um jeitinho, puxa um cartão ali, chamamos para passar um cartão e nós resolvemos a situação. E nós resolvemos agora em fevereiro, início de fevereiro. Então, né, quanto tempo depois? E estava tudo ok. Daí não foi assim, a gente fez análise de imóvel, análise do cliente, né, do vendedor, do comprador, estava tudo redondinho e por uma engenharia, que talvez mais rígida agora, sem entendimentos, né? A gente quase teve um final infeliz, mas foi uma operação mega cansativa, né? A gente fica num desgaste, É uma coisa né? desgastante, né? Porque a gente se coloca no lugar de todos os envolvidos, né? Nossa, a pessoa, tipo, eu não dormi, né? Eu não sabia o que fazer, eu já não tinha mais resposta, porque até então tu tenta um parcelamento, até então tu tenta uma proposta aqui, até então tu faz... Mas chega uma hora que não, ou tu consegue os 15 mil ou acabou. E aí o comprador o vendedor que tá esperando 6 meses para receber o dinheiro e não aumentou o valor do imóvel também. Porque poderia vender agora mais caro. É uma questão que eu acho que a gente poderia ver. Não sei se existe uma provisão de mudança ou alguma coisa assim, na questão da análise que as engenharias fazem. Porque todos eles seguem o mesmo parâmetro, né? E de repente um analisa que nem o caso que eu tive no Vale Verde, né? 2 engenheiros no mesmo residencial, mesmo bloco, mesmo andar, portas vizinhas. Um ficou em 196 e o outro ficou o sul, né? O melhor. O sul ficou 196 e o posição norte, com móveis bem bonito, bem conservado, 175. O que difere um imóvel do outro, além da posição solar e a condição dele, que teve uma avaliação maior, estava com uma situação inferior, é o engenheiro. Ok, cada um usou os parâmetros, usou aquilo que eles... Só que na hora da contestação, a gente usa divulgações que estão nas redes sociais como comprovação de uma contestação. E eu acho isso um pouco incorreto, porque quando eu peguei o imóvel para vender, para fazer uma avaliação do valor do imóvel, a gente conversou com engenheiros, a gente falou com pessoas de conhecimento, com os nossos colegas, e determinou um valor de mercado para ele. Então, a gente poderia usar esses valores de engenharia, eu acho que de uma forma mais correta do que usar um anúncio no Facebook, no Marketplace. A gente tem histórico de engenharia, né? Então, se tu vendeu lá no Vale Verde a 196 outros, tu vai dizer para aquele cliente, quando ele te solicitar o valor, diz, não, a gente vai passar 196. Também tem essa Porque questão. tu teve outras vendas, né? Quantas vendas a gente fez nos outros condomínios, né? Não, mas só um pouquinho. Mas eu tenho aqui, ó, vários fizeram 196. Então, o valor de mercado é o que foi vendido, 196. E aí nos pega de surpresa. Eu só penso assim, não é uma crítica, não é nada, talvez uma sugestão, mas eu acho que o laudo de um engenheiro, um colega engenheiro, deveria valer mais do que um anúncio nas redes sociais. Porque eu entendo que você é formado em engenharia, você estudou para isso, você teve todo um preparo igual ao engenheiro que veio avaliar esse apartamento. Então, o teu conhecimento deve valer mais do que um anúncio feito no Marketplace ou no site da Terra Certa ou da Simone Osório. Não pode, porque isso eu posso mudar. O Felipe vai lá no site dele e coloca lá 150. Coloca 350, o valor que ele quiser, o imóvel. Mas a avaliação de um profissional experiente deveria ter um valor, né? E, no entanto, isso não é aceito, né? Em contestações. Até nessa questão de avaliação,
tem uma coisa que acontece muito com a gente ali na imobiliária, queria ver se tu bem consegue fazer uma avaliação do imóvel. A gente vai lá, pega ali toda a métrica, usa toda a tabela que a gente faz no curso, pega ali, bota todos os dados, metade de quadrados, valorização por ano, dados do imóvel, Depreciação. localização, posição solar, depreciação, monta. Uhum. O valor do teu imóvel deu 500 mil. Não pode, o imóvel é meu, não sei o que. Sim, o imóvel Valor é seu. afetivo. É, daí O tem a imóvel é carta. seu, o que a gente faz é Eu casei aqui, passar o meus valor filhos que vale. nasceram, o cachorro não brincou. A gente passa o valor que vale. Vale 300 mil teu imóvel, ou 500 mil teu imóvel, vale 1 milhão teu imóvel. Ah, mas eu não quero esse valor. Bom, o valor de venda de mercado é esse. Se tu quer trabalhar, tranquilo. Esse é o valor que a gente garante que vai ser um valor que vai vender o seu imóvel. Acontece muito do quê? Meu imóvel não vende há 3 anos, tá? Mas o teu imóvel foi feito por uma avaliação? Foi feito. O corretor passou? Sim. Qual o valor? 500 mil. Quanto é que tu tá pedindo? 900. Ah, não vai vender, tá fora do mercado. E o cara que tá comprando imóvel na tua região, ele sabe. Talvez até venda, mas talvez demore um pouco mais. Tem um cara que teve muita sorte e vendeu rápido o imóvel porque ele encontrou o cara que se apaixonou. Nada mais é do que um casamento. É isso aí. Alguém tem que amar tanto o teu imóvel quanto tu mesmo. Então, isso é um casamento. Não tem Claro, outra mas palavra. não tenho prazo de vender. Tá bom, vai ficar 3 anos à venda, Uhum, todo mundo vai levar. Quantas visitas fizeram no teu imóvel? Nenhuma. Por quê? O preço tá errado. exatamente. Teu imóvel não tá tendo visita hoje em dia, entra o que a gente falou, o preço tá errado. E nesse sentido que eu digo, a gente fez um estudo, fez uma avaliação. O vendedor quis mudar o valor, ok. Mas surgiu uma pessoa interessada. Na hora que vier o engenheiro da Caixa, ele pode ou não aprovar. É compreensível que a gente sabe que existe essa margem, então a gente não vai contestar, né? Agora, o imóvel que a gente avaliou, que tá certo, que tá dentro de um preço real, realmente. Tanto que muitas vezes o leilão tinha um valor maior de avaliação do que o valor de venda. Então, E muito isso. ele foi arrematado no leilão, no segundo lote, tudo bem, mas ele tinha um valor de avaliação X. E na hora que o investidor ia lá revender, a avaliação do engenheiro era inferior à avaliação do leilão. Mas, posso usar isso como contestação? Porque o teu colega engenheiro, também credenciado pela Caixa, também passou pelo mesmo crivo que você, fez a mesma faculdade que você, foi capacitado, foi considerado capaz pela Caixa para fazer uma avaliação e você não leva em consideração o ponto de vista dele? É meio estranho isso. Mas não é um privilégio da Caixa, né? Infelizmente ocorre com todas as instituições bancárias, né? E é um problema desde sempre, tá? Ai, que bom. Desde que eu sou correspondente, sempre teve esse problema com as engenharias, de um avaliar num valor, outro avaliar no outro. Eu diversas vezes já abri reclamações, enfim, né? E geralmente não resolve. Agora, a Caixa fez a troca dos credenciados. Talvez agora aconteça algum tipo de melhoria nesse sentido, sabe? Então, a Caixa descredenciou todo mundo e fez credenciamentos novos, talvez com novas regras, né? A gente não sabe ainda. Essa troca aconteceu semana passada. Então, ainda vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Pra ver se… Eu imagino que todos os setores da Caixa e dos bancos em si estão evoluindo, estão se modernizando e estão se aprimorando. Daqui a pouco, essa sugestão que a gente dá não é de um todo burra, né? Como se diz, né? Daqui a pouco pode ser utilizada para alguma coisa. Ou, enfim, algum outro tipo de parâmetro, porque realmente eu acho que contestar com um anúncio da rede social é muito vago. Não sabe a realidade do cliente, por que ele está vendendo. Às vezes ele quer vender logo, né? Precisa separar. Então, cada um tem a sua história por trás e o porquê também daquele valor. Aquele que valoriza demais porque tem as suas boas lembranças. E aquele que está torrando porque está louco para se livrar do A grande problema maioria tem um valor afetivo, né? Principalmente em casas. O valor afetivo de uma casa é muito superior ao valor afetivo de um apartamento. O vendedor do apartamento, ele tem um teto ali de valor afetivo. Agora, o da casa sobe gigantescamente, né? Imagina, viu o filho crescer e marcou na portinha a altura, né? Isso, também. Aquele pátio que ele brincava. Claro. o balanço. Isso. O cachorrinho que corria ali, vai te contar até da Todas data as que plantinhas que ele colocou naquele pátio. vai te dizer o ano. Essa aqui, ó, plantei tal ano. Com certeza. Aqui na nossa região, não tenha dúvida.
Eu queria aproveitar o gancho de falar das evoluções do banco e também contar algo muito positivo que me aconteceu ano passado, que eu acho que a gente não pode falar só problemas, né? E eu fiz uma venda onde, entre parênteses, vou falar um problema, que a gente não estava conseguindo fazer mais a procuração, né? O cartório lá em Farroupilha, porque isso varia de cidade para cidade. Lá em Farroupilha, ele não faz procuração para imóveis que estejam em alienação fiduciária. E esse cliente colocou o imóvel à venda, então não conseguiu fazer a procuração a tempo. Morava nos Estados Unidos. E eu consegui efetivar, então, uma venda por meio digital, né? Então, teve toda a orientação ali do cartório por e-notariado. E foi muito rápido, confesso, um pouco sem graça, porque ninguém explica muita coisa, só apertar o botão e assinar. Falta, né? Mas, enfim, não dá para dar brinde para o cliente que está longe, daí dei brinde só para o cliente que estava comigo, né? O cliente comigo, a gente mal leu ali os detalhes, já estava tudo pronto, e num apertar de botão estava tudo assinado. Então, acho que entendo que seja esse o caminho, né? Para driblar algumas objeções, como o problema de procuração, e que foi muito bem resolvido, né? Consegui fazer pelo cartório também, mas do cartório a gente já espera essa evolução, né? E no cartório a gente assinou, o cara morava na Austrália, então ela só teve um probleminha de horário, foi cedinho ali, 8 horas, assinou, e deu tudo certo. Então, espero que esse ano venha com mais força o digital, para que a gente possa fazer alguns movimentos mais rápidos, porque com essa demora, a pessoa viajou. A pessoa, né? Então, se todo mundo tivesse o e-notariado já cadastrado, faz em qualquer lugar que tiver, né? Então, acho que parabéns para a Caixa, porque nos ajudou em alguma situação. Agora, vai vir esse ano com força, sim. Até ontem a gente teve uma live de alinhamento, que todo início do mês a gente tem, falando justamente sobre isso. Então, agora foi liberado até a assinatura pelo Gov, não precisa nem ter o e-notariado mais. Rafa. É uma coisa que a gente tá implementando na Total Cred, porque eu preciso mudar todo o sistema, né? Com as minhas funcionárias, enfim, né? É um processo que demora um pouquinho até tu ter um novo caminho a seguir, né? Mas é super interessante. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não gosto, porque limita um pouco a relação com a pessoa. Porque assim, o cliente não precisa mais ir na agência assinar o contrato. Ele pode assinar de casa, então a gente não tem esse contato. Os próprios formulários, os cadastros, não precisa mais ir no escritório assinar. Então, não existe aquele momento de tu conversar com o cliente, de tu tirar as dúvidas pessoalmente, sabe? Então, eu gosto e eu não gosto, assim, Você tá né? sentindo a mesma falta que Eu teve fico um quando pouco- veio o WhatsApp? A gente parou de ligar Isso. para as pessoas e manda mensagem. Exatamente, né? Então, às vezes, claro, é bom essa agilidade, né? Mas eu acho que em alguns casos a gente ainda pode manter, porque às vezes a gente vê muitos clientes que vêm com muitas dúvidas, né? Então, imagina ali, se ele for fazer uma assinatura digital, muitas vezes ele não vai perguntar as coisas, né? E aí ele vai ficar com dúvida, aí chega na hora de pagar a parcela, ele não sabe aonde vai cair a parcela, enfim, né? São diversas situações que eu acho que é legal e não é ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai se adaptando conforme, né? Eu particularmente mercado. tenho alguns clientes que tinham ainda aquele celularzinho pequenininho que não tem acesso à internet. E esse Sim. vai ficar complicado. Esse vai continuar sendo presencial, não tem o que fazer. Não vai ser para todos os clientes, né? E às vezes tu tem clientes, assim, um pouco mais velhos, que também não sabem. Não tem celular, não tem e-mail, por exemplo, né? Então, às vezes, acaba que vai ter Pessoas que ser mais ainda… simples, né? Isso! Vai ter que ser ainda, né? Principalmente na nossa região, a gente tem bastante interior, né? O pessoal não sabe, No meu não tem caso, acesso, era um né? venezuelano. Pensa que Isso. já é difícil assinar normalmente Com a venezuelano, caneta. com a caneta, né? Mas é claro que aí eu acho que vem do nosso papel, né? De fazer todo, entender, Orientar. porque orientar antes, né? E como eu falei, claro, ali naquele momento foi só um clique, né? Mas e o antes? Veio antes, o isso. depois, e aí a continuidade, porque vira e mexe, ele ainda me pergunta alguma coisa, né? Mas ele- agilizou porque o vendedor estava nos Estados Sim, Unidos. claro. Nesse caso foi perfeito, né? Foi perfeito. Alguns casos sim, alguns não, né? Mas eu acho que tá indo muito, né? Na verdade, outras instituições já estão praticamente tudo digital, né? Então, a Caixa ainda vinha melhorando seus sistemas, né? E agora, provavelmente, vai entrar quase tudo digital, né?
Então, a gente vai se adaptando, né? Conforme o mercado exige, né? Que o olho no olho ainda faz muita diferença, né? E principalmente Isso. assim, me parece que é frágil, né? Qualquer um. Claro que tem as suas formas de ser totalmente seguro, né? Mas nada como tu ter a pessoa acompanhada. Tu Isso, sente que isso. não transferiu Não. aquela confiança, aquela credibilidade, né? É, exatamente, né? Eu também acho um pouco isso, né? E mesmo a questão de criar uma conexão, né? Porque às vezes, o vendedor, por exemplo, né? Que nem pra gente como correspondente, né? Daqui a pouco o vendedor tá vendendo um imóvel, né? E ele vai comprar outro, talvez, né? E talvez ele vai precisar financiar. E aí, se eu não tenho esse contato com o vendedor, que é o único contato que eu tenho é na hora da assinatura lá na agência, né? Uhum. Então, se eu não tenho esse contato com o vendedor, ele não me conhece. Talvez ele não vai me procurar porque ele nem sabe quem eu sou, Exatamente. né? Mas se eu for lá, eu explicar direitinho pra ele e tal, ele sentir confiança, ele vai fazer o financiamento provavelmente comigo, né? Então, tem essa questão de criar conexão, né? Que eu acho que hoje a gente tá muito no digital, né? É, o ônus e o Então, bônus, né? Vai ter sempre os dois lados. isso. Mas nesses casos, vendedor tá fora, enfim, comprador às vezes tá viajando. Então é perfeito, né, pra Época de resolver. final de ano, férias. Ai, Não sim. volta pra Farroupilha porque liberou o recurso pro teu Depois de financiamento. 6 meses, 15 dias, 20 horas, liberou o contrato. No dia 23 de dezembro. Ou melhor, no dia 26, foi melhor ainda. Eu tive vários e ainda eu tava com todas as meninas de férias, meu Deus do céu. Eu ia ficar só de plantão, né? Aham. Achando que não ia acontecer nada naquela Sim, porque na verdade nos outros anos foi muito Mas eu parado, previ, né? eu previ. Sim, a Josi me disse, vai entrar reserva. E eu, Jesus Cristo, o que eu vou fazer agora, né? Aí tava eu lá sozinha no escritório, mas tudo bem, a gente deu um jeito, né? Mas realmente era uma semana que ninguém esperava, né? Que Gente, eu iria tava entrar. com Por algum ruim até motivo eu agora. tava esperando. Ela me mandando mensagem, Felipe, preciso de uma matrícula, tu consegue pegar pra mim? Não tô na Sim, cidade. aham. E daí corre daqui, todo mundo se mandando no final do ano, foi uma Sim, loucura. todo mundo indo viajar e a gente assinando o contrato. Mas ainda bem, né? Conseguiu assinar Ainda todos, bem, né, com Josi? certeza. Aham, deu tudo certo. Tava onde? Tava em Bento? Acho que não. Não, eu tinha ido viajar com meu marido pro Espírito Santo. Aí ele tava viajando a trabalho. E pra não passar o meu aniversário, que era no dia 27, e o ano novo sozinha, eu fui junto, né, viajar. Mas precisamos de ajuda. Sim, né? Mas também a gente vai se ajudando, né? Mas a gente tá aí pra isso, né? A E no final amizade das é contas isso, eu né? consegui pegar a matrícula. Conseguiu pegar a matrícula. Eu saindo de casa, bom, vou sair daqui, vou direto. Então, Regis de moto, pego as matrículas pra Josi, ajuda ela. Do nada, daí, uma mensagem. Não precisa, consegui pegar a matrícula ali. Já tinha ido até no registro, tu nem tinha saído de Não casa. tinha nem saído de casa ainda. Não, e a Josi ainda pegou matrícula pra mim também, de outros Também. processos. Mas é isso aí. Também pra se ajudar, né? Isso que é legal, né? A gente se Isso. ajudar e saber que o que tá alcançando não custa, é o teu caminho, né? O cara já vendeu mesmo, o cara já fez o trabalho, não tem. Sim. Vai ali, vai pegar, não tem, né? Não é exatamente uma coisa que demanda muito tempo e muito menos, né, exige muito da gente. Mas também, falando nisso, fica outra pérola. Os clientes que realmente estão circulando, né? E inevitavelmente, volta e meia, eu e a Simone, a gente se esbarra no mesmo cliente, né? Recentemente aconteceu isso também com uma cliente que estava conversando com a Simone me procurou, comentou brevemente sobre o caso que a gente estava conversando do dia a dia, ela comentou, eu comentei dos meus e tal, daqui a um tempo aparece a mesma situação. Tempo 2 dias, né? Isso. Tempo 2 dias. Um tempo bom, né? Sim, foram Uma cliente que eu achei que 48 fosse horas. minha. Deu intervalo ainda dele. A cliente entrou em contato e uma história muito semelhante. Eu, né, vou atender a cliente. Ela queria, porque queria ver o imóvel rapidamente. Então, eu fui lá, mostrei o imóvel. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha justamente uma antiga cliente da Simone, que era a nossa cliente em comum, de uma antiga parceria, que era... Eu digo, não, mas aquela lá, tenho certeza que não Quem teria tinha me me indicado, indicado. no caso. Ela teria indicado a Simone. Eu digo, Simone, como é que era o mesmo nome daquela cliente que tu me contou a história assim, essa? A fulana. Eu digo, tá, então, conheci ela. Conhecia. Eu tava querendo marcar a visita do apartamento naquele dia, né? Isso, exatamente. Então agora não precisa mais, ela já conheceu o viu. imóvel, tá? E seguimos o bairro. Vamos continuar com a parceria, né? Então agora a cliente já sabe que nós estamos juntas nessa venda e somos duas cabeças tentando ajudar ela. Mas assim, É né, isso aí. que a gente pensa muito parecido. Às vezes a gente trabalha muito parecido. Mas igual, ela não contou toda a história. Porque eu fui na casa dela.
Eu fui com a simulação, eu vi todos os documentos, todos os problemas que ela tinha que regularizar não sei o quê. Então, eu já tinha feito todo, né, o negócio numa manhã, então eu visitei. E para a Josi, eu disse, tá, Josi, mas ela te falou que de repente tem aí uma união estável, que ela tem que ver como é que tá? Ela te falou que ela tá para receber um dinheiro? Ela te falou... Não, ela também não contou todos os dados, né? Então, por isso, assim, ó, filtra, né? E aí eu já tinha... Então, já ver como é que a gente vai fazer, né? Mas a ideia era que fica numa, né? Porque, como eu disse assim, eu vou também na Josi. Não precisa na Josi, tu que eu vou também, porque ela... que tem o imóvel, a Josi tinha me mandado as fotos do imóvel, né? Sim. Mas na ânsia, né, de resolver. Só que a ânsia de resolver dela, a gente ainda não tem nem análise de crédito. Exato. E nem análise do imóvel. E nem é nada. Então, Correu e tá parado. Tá, correu, isso. correu. Esse é o famoso morreu na praia. Uhum. Não, mas vai dar certo. Não, vai. Tá certo. Com certeza Mas- vai. Mas é que a gente tem que respeitar o tempo dos processos. O tempo tá mais longo. Antigamente, do momento que começava a falar com o cliente até a assinatura na caixa, normalmente demorava 45 dias, 30 dias, né? 15, assim, não. E não foi há muito tempo atrás, nós estamos falando do 2023, início de 2024. Oi. E, aliás, como é que a Caixa, como é que tu, como correspondente, está vendo isso? Esse orçamento desse ano, a gente já gastou uma boa parte, né? Agora eles vão fazer análises semestrais, né? Trimestrais, aliás. Sim. Então, foi limitado um orçamento pro Minha Casa Minha Vida, falando, né, em FGTS. Porém, sim, vão ter as análises. Na verdade, vai ter uma primeira análise em abril para ver como é que tá esse orçamento, se tá liberando, se tem que dar uma travada ou não. Se não tiver que travar, em junho vai ter uma nova análise. Aí sim, provavelmente para o segundo semestre, a gente vai ter uma diminuição de liberação de recursos, porque o orçamento desse ano é o mesmo orçamento do ano passado, né? E vai ser o Então, mesmo para 2026, 27 e 28. Exatamente. E usando os clientes do ano passado, porque muitos que assinaram Sim. agora são, né, o que sobrou. Sim, então, o que sobrou do ano passado. Eu tive vários Então, que assinaram agora tá. em janeiro e fevereiro. Então, a gente tem essa questão dessa dificuldade de orçamento, né? Uhum. E vamos acompanhando agora nos próximos meses. Agora a gente teve liberações, até essa semana a gente teve mais 3 contratos. Então, tá vindo o recurso toda semana quase, né? Mas ainda são de Mas- 2024, né? Os contratos. Alguns já são novos, Ah, bom. agora desse ano. Então, os de 2024 foram quase todos. Eu tenho ainda, acho que uns 2 ou 3 só. Então pode me liberar os meus pendurados. clientes lá, por favor, que são meus. Então só 3 ou 4 são meus. Então, enfim, né? Aí agora a gente teve a liberação do Procotista também, que é bem Sim. interessante, né? Imóveis novos, até 500 mil. Construção também dá pra fazer no Procotista. Porém, também é um recurso limitado, né? Todo mundo que eu tenho conversado tem falado que esse recurso vai ser conta-gota, né? Porque não vai Sim. durar absolutamente exatamente. nada, né? Então, a indicação é que, assim, tem um cliente que quer comprar um imóvel no Procotista, agilizem. Tem que ser pra ontem, porque a gente não garante. A gente não tem como saber até quando vai, né? Uhum. Então, Quando acabar, acabou. quando acabar, acabou. Porque o Procotista geralmente não tem suplementação de valores, né? E daí, o bacana aconteceu já alguns anos atrás, eu acho que todos os anos deve acontecer, que você tem todo o processo em andamento lá esperando para vir recursos, só que daí acabou. Sim, eu tive E ano não tem o que passado. fazer, né? Ano passado eu tive 2 casos que eram casos de construção, que são processos que demoram um pouco mais até a gente conseguir assinar, porque tem toda a questão de aprovação de projeto e tudo mais, né? Então, chegou no momento de assinar, não tinha mais verba do Procotista, né? E aí, depois de uns 15 a 20 dias, assim, que não tinha mais dinheiro, daí cortaram a linha. Sim. Daí eu tive que reavaliar o cliente no SBPE, mudou a taxa de juros, mudou o valor que financiava, porque a taxa de juros é maior, né? Uhum. Então, eu consegui enquadrar os clientes, mas ficou uma situação bem chata, né? Porque, imagina, tu A tá com o diferença cliente é todo em incrível, né? andamento, né? Exatamente. Então, Mas a culpa é da pode correspondente. acontecer. A culpa é da correspondente. Pode acontecer. Então, agora, o que a gente tá fazendo? Já tá avisando o cliente. Olha, se tu quer comprar, o cliente Compra vem rápido. fazer a simulação no Procotista, olha, tem que ser pra ontem. Porque a gente não sabe até quando vai, né? Então… Eu tenho falado bastante para os meus clientes, que são faixa 1, né? Não tem muito o que falar, Minha Casa Minha Vida, para eles se agilizarem. Tanto o comprador quanto o vendedor. O vendedor normalmente me diz, não sei se eu vendo. Eu digo, pensa rápido. Pensa rápido, porque na metade do ano nós vamos começar a ter problemas. Sim. Vai trabalho novo.
Enquanto Exatamente. tiver do jeito que tá travado. Exatamente. É um imóvel usado, não é a prioridade do recurso, vamos se dizer assim, a alocação para usados. Então, tem que agilizar. Quer vender? Vamos lá, vamos fazer, eu te ajudo. Nós vamos fazer dar certo, mas tem que ser rápido. Isso, exatamente. A prioridade do recurso, ela é imóveis novos, né? Uhum. Incentivar a construção civil. Então, não adianta, né? E eu acho que sempre vai ser isso, né? E eu sou a favor, só queria que tivéssemos esses imóveis em Empreendimentos em Farroupilha. Farroupilha. Eu concordo. Eu acho que esse ano vai ter mais, né? Tem. Mas Ai. muitos não fazem o associativo, né? São as não, construções de muitos não de maior valor, onde tu vai acabar comprando Sim. parcelado e tu vai financiar. Isso, só vai Nesses financiar lá na muito é o frente. investidor que compra, né? E aí quando Sim. libera já não é mais novo, né? Para poder revender, né? E o que tem de associativo é altíssimo já o valor, né? O que a gente precisava era um faixa 1, né? Em Uhum. Farroupilha. Não só nós, corretores, mas a população em si. Sim, e isso eu acho que é uma demanda, né, da população. Claro, daí tu vai me dizer assim, sim, mas a pessoa tá pagando aluguel, ela vai conseguir pagar uma parcela junto, ainda mais agora com os juros de obra que estão com valores altos, né? Porque Sim. a Selic tá subindo, então o juros de obra sobe. Não sei se eles vão conseguir, não sei se todos vão conseguir, mas se a gente conseguir ajudar de 10, 3, 4, a gente tá ajudando Sim, 3 ou tá 4. ótimo. São 3 ou 4 a menos que vão ir para os imóveis usados. Claro. Só que a gente precisa pelo menos tentar, a gente pelo menos menos precisa ter o ter a produto. oportunidade. Exatamente. eu acho que o que Construtoras que estão falta é- chegando em Farroupilha já, tá? E estão buscando áreas de terras e provavelmente 2024 vai iniciar. 2025, verdade. Nossa senhora. 26, porque daqui a pouquinho já tá quase. na verdade, o que acontece? Até fazer projetos 2026. e tudo mais. Mas não é pra trás, é pra Pelo amor de Deus. 2025. Na verdade, teve uma conversa já com algumas construtoras ali na imobiliária esse ano. Eles estão em busca de espaço Uhum. para justamente fazer faixa 1. Porém, temos a prefeitura, né? Então, achou a área de terra, faz todo o projeto, todo 2026 vai iniciar alguma coisa com os faixa 1. Tem alguma coisa agora em 2025 que a gente já sabe que vai iniciar, mas não entra no imóvel do faixa 1. O faixa 1, teto do valor, qual que é, Josi? 196? Então, para você adquirir seu imóvel de 196 até 196, né, vai demorar um pouquinho. Mas, por exemplo, imóveis com teto a partir de 250, 280, 500, 700, 800, 900 e infinidades, a gente já vai ter esse ano aqui em Farroupilha os projetos aprovados, tá? Mas eu vou te dizer que a gente estava conversando com uma construtora de fora da cidade e estavam encaminhando todo o projeto para ficar no lançamento no faixa 1 e depois, obviamente, algumas unidades, depois, obviamente, ia subir para faixa 2, porque, ok, um prédio de 10 andares com elevador tem um custo e não é 196 mil. Sim. Então, ok. Mas quando eles terminaram o projeto e foram nos apresentar a tabela de preços de lançamento, a gente tinha lá 250, 270. Digo, tá, já saiu da faixa 1, mas vamos lá. Só que daí tínhamos mais um valor do box, mais 60, 70 mil do box. Então aquele imóvel não era 250, era 310. Aí. Então já foge completamente. E daí a média de valores dos imóveis ficou entre 350 e 400. Não é viável. É só mais um prédio que vai ser construído lá, então. Vale lembrar que essa faixa de valores que nem a Josi falou, e até 350, a gente tem muitos clientes nossos que têm renda informal. A gente está em fevereiro agora, próximo Imposto passo, de renda. imposto de renda. Pessoal, 2025, imposto de renda, quem está pensando em adquirir um imóvel, a hora é agora. Fale com a gente, vamos lá, a gente passa com o telefone de contador, tudo. Tem que Sim. declarar, porque chega na caixa, na hora de comprar, mesmo você estando ganhando seus 10, 15 mil mensais, para a caixa, isso aí entraria com uma renda informal, que hoje está 2.550, isso, né? Isso, Então, corta tá. em 2.550. Tu ganha 15, mas para a caixa tu ganha 2.550. Como funciona? A caixa não aceita a declaração de renda informal. Muitos casos o cliente tem um MEI e ganha um por fora, um dinheiro entra frio, um dinheiro entra quente. Então, 2025 é o ano de todo mundo pegar e fazer a declaração. Mas não só fazer a declaração, né? Conversa com a gente passa para a caixa, verifica o imposto de renda antes de validar ele, né? Claro. Sim, Pra pega poder- as instruções para ver o que é Exatamente, interessante. para poder fazer a declaração não só sobre a orientação do contador, mas também fazer ela certinha, colocar nos campos certos, né? Que é Por favor. super importante. Claro. Aí o cara vai lá, faz uma declaração que ele ganha 15 mil reais e não paga o imposto de renda, porque ele se colocou como não pagante.
não ajudou muito, não. Eu Deu acho que, pra gente finalizar, acho que a frase ficaria… a gente poderia sintetizar, né? Que 2025, se você quer comprar um imóvel, é um ano de planejamento. Não se compra Isso mais mesmo. de qualquer jeito. Né? Os recursos estão menores, então planeje-se, faça o imposto de renda, organize suas contas, não esteja no SPC, mude seu nome se casou, mude seu nome se divorciou, Sim. né? Organiza a documentação do imóvel. Então é para comprador e para vendedor. Organize-se que vai ser um ano bom. Senão vai ser difícil, vai deixar os corretores tudo de cabelo sendo branco. um ano excelente, né? O ano tá 220, assim, sem parar. A gente vê ali pelo movimento tanto de vocês quanto na nossa imobiliária ali. O ano tá muito aquecido, o mercado tá muito aquecido. Está. O pessoal que planejou 2024, escutou a gente, vamos lá, vamos pensar. Não tem um cliente nosso que não tá voltando e não tá comprando. Então, o que eu diria para vocês, aproveitem. O imóvel que tu tá olhando hoje, amanhã foi vendido. Então, a hora de comprar é agora. Ou tá mais caro. Ou tá mais caro. Exatamente. Já aconteceu muitas vezes isso de tu… Ano passado a gente tinha um sobrado, tava 240 mil. Esse ano o cliente retornou, o imóvel tá 340. Com a Simone também aconteceu algo semelhante, que a gente viu um anúncio nas redes sociais de um imóvel que estava 540, né? Acho que era 580, foi para 700. Enfim, ele meio que supervalorizou em 8 meses, basicamente isso. Acontece, não é um nem é outro, são diversos. Outra coisa que a gente tem as possibilidades esse ano, a gente tem um leque de terrenos em Farroupilha também. Sim. Então, a questão de possibilidades, questão de construção da sua casa própria em 2025 está altíssima. Temos diversos clientes que estão fazendo reuniões e estão vindo para Garibaldi. O cliente veio falar contigo. Veio para O Garibaldi. cliente nosso da imobiliária veio para Garibaldi para falar com a Dani. A Dani não tinha um horário, o cliente se adaptou e encaixou ali. E veio para Garibaldi para entender como é que funciona o caso de construção junto à Caixa. Então, entre todas as formas, o momento é agora de vocês adquirirem seu imóvel. Não deixem para depois, porque o imóvel, nunca vi imóvel desvalorizar. Tijolo e terra só aumenta o valor, tá? Então, corram, aproveitem, falem comigo, falem com a Simone. Diz o cara que trabalhou no Rossi. Vou dizer pra vocês, 8 anos vendendo material de construção, gerenciando a loja junto lá, pessoal. Eu já vi saco de cimento ser R$24, R$23. Hoje um saco de cimento tá 36. Se vocês querem saber por que o mercado da construção tá isso, barra de ferro de meia que vai na tua construção, vai no teu prédio, que tu custava 69, já vi subir para 139 no meio de uma pandemia. Exatamente. Então, pessoal… E nunca mais baixou, né? Baixou um pouquinho, mas não voltou os 89 que tava bonitinho. Mas só se for à vista, né? E olha lá, né? Que acho que nem o comprador hoje em dia tá pagando esse preço. Em dinheiro, não Pix, né? Isso Porque aí. o Pix, depois desse ano, como começou Esse sustinho, né? do que fazer com o Pix. Bom estar aqui hoje com vocês. Foi um tremendo prazer, novamente, de ter esse nosso bate-papo aqui. Foi muito animado, muito descontraído. Fora que antes das telas aqui que a gente aparece, a gente tá sempre falando umas besteirinhas, como sempre, atrás das câmeras para descontrair um pouco, para trazer um pouco esse humor que a gente traz para vocês, né? É isso aí. Exatamente. E no próximo podcast, vocês não podem perder, que a gente vai trazer muitas novidades também, né, Felipe? Claro, já temos aqui planejamento já com construtores de Farroupilha que traremos aqui. E justamente para aproveitar e falar o quê? Desses 14 empreendimentos que teremos em Farroupilha, muitos dos construtores vão aqui trazer e apresentar os seus projetos para vocês. Vocês vão ficar conhecendo de primeira mão um lançamento excelente que a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês. E nós temos o recurso, né, Dani? Muito bem, imóvel novo na planta. Temos recurso. É isso aí. Corram, aproveitem. Busquem a imobiliária tá certa, busquem a Josi Torim, busquem a Simone Osório. E todos nós Todos buscamos nós a vamos Total buscar a Total Cred. Cred. Bem, venham para Total Cred, é isso aí. Tchau, tchau.